venha arrepender-se. É preciso arrepender-se, porque Deus só perdoa pessoas arrependidas. A Bíblia diz que não há tamanho de pecado que Deus não possa perdoar, a não ser blasfêmia. O que é blasfêmia? Rejeição da palavra. Rejeitou a palavra de Deus, não quer Deus, então não tem perdão. Mas qualquer outro tipo de pecado Deus perdoa, mas precisa arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado a vossa hora. Arrependei-vos. Uma vez arrependido, perdoado é. E por isso há muitos romanos convertidos, e Paulo é quem fez o grande trabalho, e o objetivo dele é o mesmo de Deus, é pedir a Deus em oração por Israel, pela salvação de Israel. Nós aqui também estamos seguindo aquela norma que vem de Deus. Nós temos orado, pelo menos pelo nosso reduto, visto que Cacoal tem quase 200 igrejas. Então nós, pelo nosso reduto, não vamos entrar no campo do outro não, para que o povo dessa região aqui se aproxime. Vamos ler Bíblia junto, vamos aprender junto, vamos aproximar de Deus juntos, e um dia Deus nos levar juntos para Ele, para o gozo eterno. Então, este era o desejo de Paulo em oração pela salvação de Israel. Vamos prosseguir. Verso 2. Porque lhe dou testemunho. O apóstolo Paulo aqui está dando testemunho a Israel, aos romanos. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Paulo não falou com os romanos que ele não testemunhava de Deus. Então nós precisamos nos prender um pouco neste versículo. Olha o que Paulo disse aos romanos, aos seus patrícios. Porque lhes dou, romanos, testemunho de que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Imagina, tem alguém com fome ali e eu vou lá fazer uma comida para aquela pessoa, não entendo de nada, eu vou acabar matando um camarada, quando não entendo nada, fazer comida para doente, uma suposição. Então é isso aí que Paulo falou para os romanos. Vocês são um povo zeloso, e vocês zelam de Deus, só que de uma forma que Deus não aceita esse tipo de zelo. Vocês zelam não com entendimento, quer dizer, sem saber o que estão fazendo. Quer ver só? Eu me lembro de uma oração que eu vi um irmão, não sei se ainda está vivo, lá no Espírito Santo. Eu estava recente na igreja e vi um irmão fazendo uma oração sem entendimento. E mais tarde eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender, e lembrei da oração dele, nunca mais esqueci que ele fez uma oração e ele fez um pedido 100% errado. Ele falou lá na oração as palavras tal, e disse: Senhor, dai-nos o perdão dentro do nosso merecimento. Que bobagem que ele falou. Nenhum de nós merece perdão. Deus dá o perdão a nós pelo nosso arrependimento e pelo amor que Ele tem por nós, não por nosso merecimento. Então ele fez uma oração, e ele tinha uma voz bonita, enchia a casa. Se fosse pela beleza da voz, parecia Cid Moreira, aquela voz bonita, mas sem entendimento. Ele diz: dê a nós, Senhor, o que nós merecemos. Que nunca ninguém faça esse pedido a Deus, porque senão vai cair um curista na cabeça de cada um que fizer esse pedido. Porque nós, por mais que nós andamos direitinho diante de Deus, nós ainda temos falha. Deus é justo, justíssimo, santo, justo e bom, e nós somos falíveis, não é?
E então é o que Paulo disse aos cidadãos romanos: vocês são zelosos de Deus, mas não com entendimento. Vocês zelam de uma forma que acaba ofendendo a santidade de Deus. Então eu, Paulo, quero reunir com vocês e esclarecer esse padrão de vida de vocês, porque eu, Paulo, também era assim. Mas no caminho de Damasco, uma luz, eu gosto dessa palavra, uma luz brilhou na minha vida. E brilhou tanto que ele caiu do cavalo. Uma luz brilhou na minha vida, não é? E agora eu, Paulo, e ele tinha 5 idiomas, e ainda expressava de forma ofensiva a santidade de Deus. É o que ele disse aos seus patrícios: vocês são zelosos de Deus, mas não com entendimento. A partir daquele dia, meio-dia, uma luz, imagina a luz, meio-dia o sol está brilhoso, e a luz, parece que o sol estava até apagado de tão clara que era a luz, porque era o brilho de Jesus que atingiu ele, e abriu o entendimento de Saulo, e agora ele se converte, e agora ele se batiza, e agora ele sai zelando de Deus com entendimento. Agora sim, com entendimento. E aí Deus o chama para ser apóstolo e dá a ele a grande responsabilidade e capacidade. E o apóstolo Paulo fez um trabalho extraordinário. Versos 3, vamos ver o que diz. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, Paulo falando para os romanos, vocês não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, está vendo? Os romanos estão recebendo agora aula do seu patrício Paulo. Vocês não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por isso os romanos não querem nada com Jesus, não conhecem Jesus. Nós tivemos o irmão Edno Marque, Xavier, né? A Manuzia, mas tem mais alguém que conheceu ele. Ele foi em Jerusalém no tempo que ele estava aqui, e ele falou para nós que chegou lá, conversou com os judeus e tal, e ele fez, o Edno é muito curioso, fez algumas perguntas, então a gente tem essa informação direta de membro da própria igreja, primeira igreja batista de Cacoal. Então os judeus falaram para ele: olha, judeu conhece Bíblia de capa a capa, mas Novo Testamento esquece que Jesus não é nada para nós. E Jesus reclamou: vim para os meus não receberam. Entendeu? Os judeus. E os romanos a mesma situação. E agora Paulo faz eles saber que eles não conhecendo a justiça de Deus, procurava estabelecer a própria justiça e não se sujeitaram, quer dizer, não obedeceram à justiça de Deus. E daí? Não obedecer às ordens do Supremo, aí o barco vai para o fundo do mar. Nós precisamos, irmãos, todos e qualquer, obedecer o que a Bíblia diz. Quando eu comecei a ler a Bíblia devagarinho, pedindo a Deus a orientação, e eu achei cada palavra que dava cada pancada na minha canela e doía. Digo: meu Deus, eu estava perdido mesmo. E comecei a ler Bíblia, à luz de oração. Eu lia um versículo 10 vezes, joelhava e orava. E aí eu fui recebendo a iluminação. A Bíblia aberta e lida, eu falei hoje de manhã aqui, é a boca de Deus falando com cada um de nós. Então, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. A qual está cheio de pessoas assim, rodando o Brasil, todo o planeta. Por isso que nós estamos na campanha, o Antônio falou aqui, a campanha de missões estaduais,
Nós precisamos levantar dinheiro para pagar pastor, para vai e fala que nós temos que cuidar aqui em volta da igreja.